Oi? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa casa de oração. E é sempre com muita alegria que nós vamos falar mais uma vez do Evangelho de Jesus. No capítulo da noite, eu chamo de capítulo dos pedintes, né? Que é o pedir e obtereis. Quem nunca, né? Quem nunca faz os pedidos para Deus? Todos nós. E devemos sim fazer e sempre nos conectar a Ele. E de que forma que nós fazemos essa conexão com Deus? Através da prece. A prece é a forma de nós nos conectarmos com Ele. Eu sempre costumo dizer que o semelhante se atrai. E é sempre pelo pensamento que nós vamos emanar de nós as nossas melhores e piores coisas. A escolha é nossa. Então, a forma como nós vamos nos conectar com aquelas pessoas que vão estar ao nosso redor, sejam encarnados ou desencarnados, é a forma como nós vamos pensar. Então, um momento de oração, o que ele é? É o nosso momento com nós mesmos, o nosso momento dos nossos pensamentos mais íntimos. E orar. E o que significa esse orar? É exatamente nós estarmos, nós com Deus. Quem nunca um de nós não tenha passado por alguma situação que nada na vida tenha nos dado conforto ou consolo a não ser a nossa própria oração? Quem nunca pediu isso a Deus? E comunicar com Deus não precisa de nada muito rebuscado, não precisa de nada muito elaborado, né? Basta que nós passemos para Ele aquilo que está dentro do coração. Quando nós fazemos isto, nós automaticamente já estamos nos ligando a Ele. E o socorro vem. Esse socorro não nos falta. Não falha nunca. E aí, naquele momento de amargura, quando a gente está ali, Deus está sempre intervindo a nosso favor. E aquela intuição que nós temos, que nós achamos que tivemos, né? E aí fala, não faça. E a gente não faz. E a gente se livra de um perigo. Ou não vá por ali, ou vá por ali. E nós terminamos fazendo sempre as melhores escolhas quando nós nos conectamos. Mas como assim? Como isso acontece? Deus fala com nós através dos seus emissários. E Ele sempre nos envolve e nos envia aqueles espíritos amigos que também estarão conectados com nós a partir do momento que os nossos pensamentos melhorem, a partir do momento que nós pensamos bem, a partir do momento que a gente faz essa oração e começa a passar aquilo que está dentro do nosso coração, automaticamente nós estamos nos ligando a quem? Aqueles bons espíritos. E aí algum de vocês pode até pensar assim, mas eu rezo, eu peço tanto e nada acontece. Veja bem, nós temos aqui nesse capítulo, no Pedir e Obtereis, ele já falou sobre as qualidades da prece. Ele já disse sobre como fazer essa prece. A prece, ela não são simplesmente palavras elaboradas e ditas de forma decorada. Porque a prece ela transfere exatamente o nosso pensamento. Aqui no capítulo 15, ele tem um trechinho que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. O poder da prece está no pensamento. E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Ou seja, independe de onde você está se conectando a Deus. O importante é que você se conecte. Você não precisa de nenhum local especial, você não precisa de uma maneira especial para se conectar a Deus. O importante é que você se conecte. E através desse pensamento, você com certeza vai alcançar. E muitas vezes, aquele pedido que nós fazemos, e que muitas vezes nós pensamos que não somos atendidos, até nesse momento nós estamos equivocados. Porque nem tudo que nós pedimos seria bom para nós.
Porque muitas vezes, na nossa imaturidade espiritual, porque nós nunca nos responsabilizamos por aquilo que nós fazemos, nós sempre transferimos os nossos problemas, né? A culpa é do outro, eu não quis isso, isso não foi minha culpa, não era assim, né? Nós nunca olhamos para as nossas responsabilidades, mas mesmo quando nós estamos pedindo e não alcançamos, é porque muitas vezes não era o melhor para nós. Porque nós estamos para Deus, assim como as crianças, os filhos estão para os pais. Nem tudo que os filhos pedem, os pais podem dar. Por quê? Porque ele tem que educar. E assim é Deus conosco. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos aprender a ser responsáveis, a sair dessa imaturidade espiritual e a ver o nosso local, o nosso lugar, que é a nossa responsabilidade. Então, gente, as preces que nós fazemos, e uma delas que eu adoro, que eu acho a mais simples, mas a mais completa, é o próprio Pai Nosso. Quando eu era adolescente, eu fazia aquelas preces porque a minha mãe sempre ensinou a gente a rezar. Reza antes de dormir, reza quando acorda. Então, você é adolescente, você ainda é uma criança, você faz a coisa meio que decorada, né? Não tem muita noção do que você está fazendo. No entanto, em uma ocasião, eu comecei a prestar atenção no próprio Pai Nosso. E aquilo me tocou profundamente. E eu comecei a ver quão linda era aquela oração. E como ela era completa. Não foi à toa que Jesus nos ensinou a prece do Pai Nosso. Porque ela louva, ela mostra a humildade de nós perante a Deus. Ela nos ensina a pedir perdão a Ele e nos ensina a perdoar. Ela também nos ensina a ser humilde e dizer, nos ajude a não cair em tentação, mas agora que nós caímos, nos ajude a nos livrar do mal. Então, olha como essa prece ela é rica. Mesmo quando você estiver fazendo o Pai Nosso, prestem atenção em frase por frase, o quanto ela é rica e o quanto ela é completa, porque ela traz exatamente tudo aquilo que nós estamos precisando e muitas vezes nós não sabemos fazer. Mas se ainda assim eu estou num dia que eu estou atrapalhado, eu não consigo nem orar, ora, muitas vezes a pessoa vem e fala assim, reza por mim. Alguém aqui já não teve um amigo, ou alguém que falasse assim, já que você vai lá no Itajubá, reza por mim, pede por mim. Peçam. Peçam, porque muitas vezes a pessoa está tão perturbada que ela realmente não consegue orar. Mas quando você ora com aquela intenção, pedindo para aquela pessoa, aquela ajuda vem. E ela começa a conseguir sair daquele estado, a se iluminar. Então, essa luzinha que a gente acende no caminho do outro, mas primeiro é o nosso caminho que está sendo aceso. Então, a gente deve orar sim pelo próximo? Sempre, porque vai provar que nós também não somos egoístas, porque nós somos fraternos, não é? Então, nós estamos pedindo por nós, para nós e para o nosso próximo, por que não para o nosso planeta? Nesse momento atual, o nosso planeta precisa de muita oração. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Então, por que não a gente não pedir em oração para que o planeta melhore? Para que as vibrações melhorem? Porque os nossos pensamentos estão perturbados. Nós temos muitos problemas no nosso dia a dia e muitas vezes nós ficamos tão cansados que nem orar nós conseguimos. Mas a melhor forma de se conectar é essa. Quando acordamos, não custa nada. Uma simples palavra, obrigada, meu Deus, eu acordei. É uma oração. No nosso dia a dia, as nossas atitudes boas são oração. Até mesmo quando a gente está ali, muitas vezes parando no mercado, comprando alguma coisa, encontra uma pessoa, aquela pessoa está ansiosa para falar com a gente, você parou 1 minuto e deu uma atenção, é uma oração. Porque você está aliviando muitas vezes aquela pessoa e não está nem sentindo isso. Quando nós vamos deitar, vamos agradecer. Agradecer pelo dia que nós tivemos. É uma oração. Pedir a Deus
que ele vele o nosso sono? Sim, porque somos espíritos e nesse momento nós nos desligamos do corpo. Então pedimos sim, para que nós possamos ser levados aos lugares onde nós vamos aprender, porque nós não paramos nem quando dormimos. Então pedir em oração para que nós não caiamos em tentação e não vamos a lugares onde a gente sempre tem o prazer, deixa a vida me levar, é muito importante, isso é proteção. Então olha como nós podemos nos conectar com Deus a todo momento. E isso acontece aqui. Por isso que quando a gente fala para vocês, quando vocês chegam na casa, nós falamos, orem, fiquem em silêncio. Por quê? Porque nós estamos nos conectando. E aqueles espíritos que já estão aqui presentes, eles já estão nos amparando. E eles estão se ligando a cada um de nós pelo pensamento. Se eu estou fechando as possibilidades de me conectar com esse plano, o erro está em mim. Porque os emissários estão, sim, a todo momento perto de nós. Basta nos conectarmos. Então, quando nós temos uma oportunidade, não vamos perdê-la. Em relação aos nossos entes queridos que já partiram e desencarnaram, devemos orar? Devemos pedir por eles? Sim, porque a oração chega até eles em forma de carinho, de iluminação, de forma de consolo, porque a vida não termina com a morte. O que termina é o nosso corpo físico, a nossa matéria, não o nosso espírito. Então, quando nós lembramos de um ente querido através de uma oração, nós estamos dizendo a eles, eu lembro de você com carinho, porque eles também sentem saudade. E não importa em que condição essa pessoa partiu. O que importa é aquele bom pensamento que a gente está emanando e ele vai receber, ele vai sentir. Então essa oração que nós fazemos vai chegar no coração. Quem teve aqui a oportunidade de assistir o Nosso Lar com André Luiz, tem uma passagem no filme muito interessante. E ele quer saber por que tem alguém que está lembrando dele, porque ele tinha muita saudade da família. E aí ele vê uma paciente que ele atendia com muita má vontade quando ele estava reencarnado, ele atendia ela com pouco caso, deixava ela sempre para o final do dia. Era exatamente essa paciente que estava orando e emanando para ele toda aquela luz, todo o desejo que ela tinha, que ele ficasse bem. E todas as vezes que ele estava se sentindo numa situação complicada, depois de desencarnado, ele sentiu essas orações, essas flechas de luz, porque chegaram até ele. Então veja como a nossa comunicação, tanto quanto os encarnados como desencarnados, ela é muito importante, ela é muito providencial. E nós não devemos esquecer que os primeiros a receber o benefício de uma oração somos nós mesmos. E aí, a forma como nós oramos? Tem uma forma? Tem. Tem uma qualidade? Tem. Quando nós pedimos e nós somos matéria e estamos ainda num planeta que a matéria é muito densa, nós costumamos pedir sempre pelas coisas materiais. Nós pedimos normalmente, me livre desse problema, eu quero passar logo por isso. Sendo que, na verdade, muitas vezes, aquela situação difícil é aquela prova que nós tínhamos que passar. Aquela situação terrível é aquele nó que nós temos que desatar. E o que nós temos que pedir? Força, coragem, paciência, resiliência, para poder seguir. E quando a gente consegue, e a gente olha para trás, nós falamos assim, nossa, eu não acredito que eu passei por aquilo. E passamos. E quando a gente passa, eu costumo dizer, o que não mata fortalece. Então eu aprendi aquela lição. Acabou? Não, vem outra. Por quê? Porque nós estamos sempre aprimorando. E nós vamos, através das nossas dificuldades, crescendo. Porque nós vamos
aprendendo. E como nós somos seres ainda engatinhando na esfera espiritual em relação à nossa moral, nós sempre vamos ter grandes lições, sempre. Então, a forma que nós temos de pedir ajuda é se conectando, sim. A escolha é nossa, com o plano espiritual maior. Porque Deus sabe que de tudo, aquilo que nós precisamos. Mas como Ele consegue se comunicar com a gente se a gente não abre o canal de comunicação? Se nós ficamos fechados, esses canais não são abertos por nós, fica difícil. E é por isso que muitas vezes a gente tropeça, volta, tropeça, volta, tropeça, volta, por causa do nosso livre-arbítrio. Isso é o que faz com que muitas vezes nós dificultamos as nossas passagens por aqui. Então, gente, a oração, ela é sim a forma de nos comunicarmos com Deus. E essa qualidade das preces é a que vem de dentro do coração. Nós não precisamos saber de nada difícil, nada em outra língua, nenhuma oração rebuscada para nos conectar a Deus. Basta dizer: Senhor, me ajude, eu estou aqui, peço o seu amparo, não me deixe só. E nós não estaremos só, em nenhum momento, acredite. Eu vou ler aqui, o que eu vou ler é uma passagem do livro Minutos de Sabedoria, que eu achei bem providencial com o tema da noite. E ele fala assim: não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Boa noite a todos e encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite.